Graça e paz, igreja. Eis aqui mais uma vez uma quarta doutrinária. Estamos diante da palavra de Deus, mais uma vez, com os corações disponíveis a ouvir a voz do Senhor. Esse é o desejo do meu coração e que seja o desejo do seu coração também. Sabemos que longa é a caminhada até aquele dia que estaremos diante do nosso Deus, mas não estamos sós. A palavra do Senhor, ela está aqui à nossa disposição diretamente para o seu povo, para a sua igreja, e também a palavra do Senhor que nos alimenta, que nos sustenta, que nos conduz dia após dia. Então, diante desta palavra, vamos orar e colocar as nossas vidas diante do Senhor. Senhor Deus e Pai amado, mais uma vez estamos aqui, Pai, diante da Tua poderosa palavra, para mais uma vez, Senhor, ouvi-la e ser ministrados, Pai, pelo Teu Santo Espírito, Deus. Nós te pedimos, Pai, que pela Tua misericórdia o Senhor nos alcance, Senhor. Necessitamos da Tua palavra. Revela-se, Senhor, a nós através dela e que os nossos ouvidos estejam atentos, os nossos corações estejam sedentos, Pai, de receber do Senhor esta palavra tão graciosa e tão necessária para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, dia após dia a nos alimentarmos dela, Senhor, porque só assim nós conseguiremos nos manter de pé. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, hoje nós iremos dar continuidade ao estudo, semanal, e o capítulo 27, todo esse texto do versículo 1 até o versículo 46, é o conteúdo aqui principal do nosso estudo de hoje. Eu não vou fazer a leitura do texto completo, até porque eu acredito que muitos dos irmãos, se não a maioria, já conhece muito bem essa história. Há pouco tempo eu mesma tive o privilégio de ministrar no culto da família, e mais uma vez aqui eis a palavra do Senhor para nos abençoar. Então vou fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 10 de uma forma introdutória. Isaac abençoa a Jacó e a Esaú. Tendo-se envelhecido Isaac e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Respondeu ele: Aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco. Sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Então aqui a gente já percebe, neste início de texto aqui, as divergências que aconteciam entre este casal, entre Isaac e Rebeca. Isaac querendo ali abençoar o seu filho primogênito antes de sua morte, porque Isaac já estava ali bem velho, e Rebeca, por sua vez, querendo que esta bênção viesse sobre a vida de Jacó, o seu filho mais novo. Nós sabemos que ainda durante a gestação, Rebeca ela recebeu ali uma revelação da parte de Deus, onde Deus ali dizia que o filho mais novo iria se sobrepor ao filho mais velho, o que era completamente contrário à lei da primogenitura.
né? Que a gente sabe que naturalmente o filho mais velho receberia esta bênção da parte de Deus. Porém, os desejos aqui destes pais eram completamente opostos. Eles queriam de fato estabelecer ali aquilo que estava em seu coração. E o que eu consegui ministrar no culto da família falava muito acerca dos conflitos que foram ocasionados por essa parcialidade dos pais, por essa preferência, porque a palavra de Deus nos revela que Isaac ele preferia a Esaú e Rebeca, por sua vez, preferia a Jacó. Isso trouxe sérios conflitos, cada um aqui direcionando o seu preferido, e ao final de tudo a gente sabe que Jacó tomou o lugar de Esaú, que por sua vez já havia ali vendido o seu direito de primogenitura por um prato de comida a Jacó, e ali Jacó ele veio a se unir com sua mãe e enganar a Isaac nessa ocasião, e dele recebeu a bênção que Isaac pensava estar dando a Esaú. Na realidade, Jacó veio e tomou essa bênção. Diante dessas circunstâncias, a gente sabe que houve guerra entre estes dois irmãos. Esaú ele jurou de morte a Jacó, e por anos esta situação ela ficou muito avivada no coração de Esaú ali. Jacó, por sua vez, chegou a fugir da presença do irmão e viveram afastados. Então a gente sabe que existiu sim esses conflitos diante da parcialidade desses pais. Mas neste momento aqui eu queria trazer de uma forma muito rápida, mas também muito importante, duas ações aqui que me chamaram muita atenção nessa história também. E estas duas ações que eu consigo enxergar aqui, a primeira delas trata-se do controle. E que controle seria esse? Naturalmente, o homem ele tem a inclinação de querer ter o controle da sua própria vida, da vida daqueles que estão ao seu redor. E assim foi na vida de Isaac e Rebeca. Eles queriam tomar o controle da situação. Eles manipularam ali as circunstâncias, as situações, acreditando saber que seria o melhor. Isaac ele acreditava ser o melhor para a vida de Esaú, abençoá-lo. Rebeca, por sua vez, achava que o melhor era Jacó ser abençoado. E nisso veio o engano, veio a mentira e trouxe toda essa situação. Então a gente pode perceber aqui que estes dois aqui, eles desejaram realmente fazer a sua própria vontade. Eles desejaram controlar toda a situação. Situação esta, história esta, que Deus já havia determinado a sua vontade e o seu querer. Mas, ainda assim, eles tentaram manipular a situação, acreditando que eles sim sabiam o que era o melhor, até mesmo mais do que o próprio Deus. E fica claro que tomar esta posição, ela traz consequências completamente contrárias à vontade do Senhor. E foi isso que aconteceu. E aí a gente pode já tirar uma primeira lição disso tudo. E que lição é essa? Não deseje controlar as situações. Dependa da vontade de Deus. Sabemos que naturalmente, quando nós percebemos que as circunstâncias fogem do nosso controle, por vezes nós nos desesperamos e tentamos, agarrar com as nossas próprias forças, com as nossas próprias vontades e querer conduzir as situações, exatamente da mesma forma que Isaac e Rebeca tentaram fazer junto com os seus filhos. Então, completamente contrário à vontade de Deus, as consequências foram muito ruins. E a primeira lição que a gente pode aprender é justamente essa: não deseje controlar. Nós, de fato, não sabemos o que é o melhor, mas Deus sim, Ele sabe muito bem. A outra ação
que eu consigo enxergar nessa situação é a confiança. E que confiança é essa? Onde a gente consegue enxergar aqui confiança? Na realidade, é a falta de confiança de Isaac e de Rebeca diante de tudo aquilo que Deus já havia determinado. Eles demonstram justamente isso, a falta de confiança na vontade do Senhor. Ou seja, Isaac, ele desejou abençoar a Esaú, um desejo do seu coração, abençoar a vida ali do seu filho preferido. Rebeca, por sua vez, ela demonstrou a sua falta de confiança na vontade do Senhor quando ela desejou colocar ali Jacó, no meio dessa história e, diante disso, enganar, trazer mentira ali diante de Isaac, manipulando ali a Jacó para que ele assim o fizesse, e Jacó o fez. Isso só demonstra a falta de confiança que Rebeca tinha na vontade do Senhor. Mesmo ela tendo a revelação de que o filho mais novo, ele seria ali maior do que o filho mais velho, ela deveria unicamente confiar no Senhor e deixar com que Deus realmente fizesse ali os desígnios que já estavam todos determinados e não se colocar à frente deles como ela o fez. A falta de confiança fez com que estes irmãos vivessem em conflito, que vivessem ali em guerra. Esaú, ele foi imprudente quando ele abriu mão da sua primogenitura por algo tão irrisório, um prato de comida. Ele foi imprudente, ele seguiu ali o desejo da sua própria carne, o seu próprio querer. Jacó, por sua vez, ele foi ambicioso, ele enganou a seu pai junto com a sua mãe, querendo ali receber uma bênção que ele acreditava, sim, pertence a mim e por isso farei. Fez tudo completamente diferente do que Deus desejava, desagradando sim a vontade do Senhor. Então a gente percebe aqui que a falta de confiança em meio a esta família trouxe ali consequências muito difíceis e trouxe desunião a esta casa, a este lar. E diante de tudo isso, Deus, ele permaneceu no controle de todas as coisas. Nada saiu da vontade do Senhor. Tudo aconteceu com um propósito final que ele já havia determinado. Nós sabemos muito bem. E é interessante perceber que em meio a cada um destas pessoas, desses indivíduos, a gente percebe padrões completamente diferentes da vontade do Senhor, pessoas falhas, pessoas que realmente praticaram ali a maldade, a mentira, o pecado. Mas Deus, ele transforma todas as situações e foi assim que ele fez. Deus, ele trouxe para o centro da sua vontade de fato cada vida e cada coração. Deus, ele realmente exortou, Deus quebrantou, Deus transformou e fez com que todas as coisas ao final fossem exatamente da forma como ele havia determinado. Então, diante dessa história que eu acredito que todos, se não a maioria, já conhecem, nós podemos tirar essas duas preciosas lições. A primeira delas é que não temos o controle da nossa vida. Não ousemos a tomar este controle em nossas mãos. Não. Nós devemos sim confiar no nosso Deus. Ele sim tem o controle das nossas vidas. E nós precisamos, em segundo lugar, aprender que precisamos confiar no Senhor. Colocar a nossa confiança nele, no agir dele, no trabalhar dele, e claro que ele use as nossas vidas para este propósito que pertence ao nosso Deus. Então precisamos de fato confiar em Deus,
e descansar o nosso coração, sabendo que Ele transforma todas as coisas. E se de fato existir algum desvio na nossa conduta, que seja contrária à vontade do Senhor, Ele vai lá e nos apruma novamente, nos corrige, nos exorta com amor e com misericórdia. Então que as nossas vidas possam, mais uma vez, receber da parte do Senhor este aprendizado diante desta mensagem, diante desta história, de que o controle das nossas vidas pertence unicamente a Ele e que sim, nós devemos confiar e descansar no nosso coração. Então que Deus te abençoe e que você de fato, diante de tudo que você tem enfrentado, deixe o controle nas mãos do Senhor e confie nele, descanse seu coração. Que Deus te abençoe. Vamos orar e finalizar este momento. Senhor Deus e Pai querido, nós queremos te agradecer por esta palavra e queremos de fato nos entregar a Ti, Senhor, de todo o coração, entregar ao Senhor o controle das nossas vidas que só pertence a Ti e em todo o tempo confiar, Senhor, na Tua boa e perfeita vontade, que as nossas vidas estejam completamente dependentes de Ti, Senhor. Nos perdoa quando nos desviamos daquilo que o Senhor tem escolhido para nós e nos ajuda a cada dia, Senhor, viver a Tua perfeita vontade. É assim que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Que Deus abençoe.